Este é um protótipo de motor a vapor que reúne diversos conhecimentos do fenômeno do transporte para funcionar. Eu sou Luiz Henrique e mostraremos como desenvolver ele e chegar até esse resultado, observando na prática todos os nossos conhecimentos já adquiridos. Esse é um protótipo de motor a vapor, que inclusive para que ele dê certo reúne diversos conhecimentos que nós tivemos na matéria de fenômenos do transporte. Eu sou a Maria Clara e nós vamos estar hoje mostrando como fazer esse experimento dar certo e como mostrar todo o nosso aprendizado na realidade. Para a nossa fonte de calor, é preciso uma chama bem concentrada, logo abaixo da nossa caldeira, e que tenha uma intensidade e duração suficiente para durar todo o experimento. No nosso caso, usamos querosene, álcool 95% e papel. É necessário pensar na chama porque a água possui um calor latente muito alto, de aproximadamente 2.256 kJ por quilograma, e um calor específico de aproximadamente 4,18 kJ por quilograma Kelvin. Por comparação, o alumínio tem apenas 0,88 kJ por quilograma Kelvin. Dá pra ver o vapor sim. Pré-aquecer água e ainda mais para evaporá-la. Então, para acelerar o experimento, pré-aquecer água é uma estratégia muito válida. Ainda mais se você for considerar que são precisas algumas tentativas até que ele dê certo. Para realizar o experimento são necessárias várias tentativas e também paciência. Mas vale se ressaltar também que precisamos de atenção aos seguintes detalhes. Por exemplo, o posicionamento da hélice. A hélice ela deve ficar o mais próxima possível do furo, para evitar que o vapor expanda e perca a energia cinética ao interagir com o ar, e alinhada tangencialmente à direção do furo. Assim, a quantidade de movimento transportada pelo escoamento é convertida de maneira mais eficiente em torque, aumentando a tendência de rotação do sistema. E aí, você já pensou que o calor pode se transformar em movimento? No nosso protótipo, o fogo ele aquece a lata e passa o calor para a água. E essa água, ao virar o vapor, obviamente, ela aumenta o volume em até 1.600 vezes, fazendo com que 1 ml de água se transforme em 1,6 litros de vapor. É como transformar basicamente 1 ml de água em 1,6 litros de vapor. Esse vapor ele é pressurizado e ele passa naquele buraquinho que fica na lata, fazendo com que a hélice comece a girar. Porém, é claro, no começo a gente precisa daquele leve empurrãozinho para a hélice continuar a girar e ela vai girando por muito tempo. Mas também é possível não precisar dar esse toque. Mas é que no início, ao decorrer do experimento, a gente precisou fazer. Mas no final das contas, é possível fazer com que a hélice gire sozinha sem que alguém tenha que dar um empurrãozinho para o experimento funcionar. E todo esse processo mostra na prática como que funciona os conteúdos de fenômenos de transporte. Por exemplo, transferência de calor pela condução e a convecção, a conservação de massa também, pois a água ela passa a se tornar o vapor e ela se torna, obviamente, um fluxo constante. Tá? Então ocorre essa mudança, essa conservação de massa. E por fim, mas não menos importante, a geração de trabalho, porque isso no final das contas faz com que a hélice continue girando. Ou seja, galera, o vapor ele se transforma basicamente em um trabalho mecânico, fazendo com que a hélice fique girando. Então a gente tem todo esse transporte, todas essas transformações acontecendo no processo desse experimento que funcionou muito bem. Nós temos a correlação da realidade com as usinas termoelétricas. O nosso protótipo ele foi visto aqui nesse nosso ambiente, mas ele também pode ser visto na realidade, através de usinas termoelétricas. E para fazer o conceito tanto das usinas termoelétricas quanto do nosso trabalho, nós utilizamos a teoria do ciclo de Rankine. Só uma atualizada bem rápida do que seria o ciclo de Rankine. Nada mais é do que água líquida. Como ela assim, tem como mudar? Nada mais é do que uma água líquida aquecida que vira vapor. Esse vapor ele vem seguindo através da pressão do sistema, que vem direcionando o vapor, ele se transforma em vapor, até essas turbinas. Essas turbinas elas são geradas por conta da pressão alta desse vapor, originando, no caso, trabalho. Esse trabalho ele gera tanto
protótipo, o nosso trabalho, ele termina aqui, porque esse vapor ele se dispersa pelo ambiente. Mas considerando o ciclo de Rankine, ele vem seguindo, o vapor vem seguindo até o condensador, ele é resfriado, voltando a ser água líquida, e a bomba direciona para o ciclo começar de novo. Essa é a consideração que nós temos do ciclo de Rankine no nosso trabalho proposto, no motor a vapor, que também é utilizado na teoria para as usinas termoelétricas. No nosso trabalho, nós só tivemos algumas mudanças drásticas. Notamos alguns fenômenos adicionais que, por mais que não tenham correlação direta com a prática, eles ainda assim estão conectados com o que estudamos em fenômeno de transporte, e por isso eles merecem essa menção. O primeiro fenômeno observado foi a fervura da água durante a sucção pela seringa. E sabendo que a temperatura de ebulição de um líquido depende também da sua previsão àquele está submetido, foi a água pré-aquecida, somada à diminuição da pressão local, permitiu observar diretamente esse fenômeno ocorrendo. E põe você também. Calma. Um trabalho maravilhoso feito por uma equipe que o dia inteiro está se matando para fazer.